A gente vive sobre ataque há 520 anos. Essas agressões que Bolsonaro faz aí, vamos ver que não teve. Essa é a cara da sociedade brasileira do que pensa do índio. Então, nós não ofende nada a nós, que nós não pede nada a eles, não depende deles para viver. Agora, uma coisa que nós não podemos admitir, eles tirar a nossa autonomia, que é nosso território. Aonde não é só para se alimentar, é aonde os nossos encantados nos dá força, sabedoria para continuar vivendo e continuar saudável e mentalmente bem nessa terra de doido, né? Porque eles violam tantas pessoas que as pessoas enlouquecem nessa terra de doido. Mas nós Tupinambá não admite isso. Em janeiro de 2020, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, devolveu o processo à FUNAI. Na prática, a medida representa atraso e dúvidas sobre sua conclusão, o que agrava o cerco de fazendeiros da região contra os seculares tupinambás da Serra do Padeiro. Célia Tupinambá, professora de língua indígena, traduz o significado do nome de cidades no entorno da região, no sul da Bahia. Arataca, armadilha de caça. Buerarema, pessoa andando de forma desajustada, bêbado. Una, escuro. Camacã, terra alta. Coaraci, sol. Itabuna, pedra escura. Itacaré, jacaré de pedra. Itapitanga, alga que vegeta nos recifes ao longo da costa. Ubaitaba, cidade das canoas. Tudo isso na língua tupi. Ainda é necessário discutir a quem pertencem essas terras? Vamos ouvir o que tem a dizer o cacique Tupinambá, Babau. Babau, por favor, se apresente para a gente, que a gente vai contar essa história. Bom, eu fui registrado como Rosivaldo Ferreira da Silva, um cartório. Rosivaldo Ferreira da Silva, mas nunca fui chamado por esse nome, né? Babau vem de onde? É meu avô, desde novinho, que era cacique, pajé, que me chama de Babau, né? Que não é Babau do dicionário Aurélio, né? Babau vem do babaçu, de outras plantas que tem. Então sempre fui chamado de Babau e até hoje todo mundo só me conhece como Babau Tupinambá. Você nasceu onde? Aqui mesmo. Aqui. Esse aqui, que tamanho tinha, que tamanho tem hoje? A nossa aldeia, ela sempre foi muito ampla, né? Que daqui até chegar em Ilhéus, era nós, e daqui até chegar Canasvieira, só vivia nós. Né? Aí circulavam em direção ao pau-brasil, ao longo do tempo, a ponto do Ministério da Guerra, em 1926, fazer uma demarcação de 50 léguas em quadro para uso e gozo dos Tupinambá e Pataxó. E 50 léguas em quadro hoje em nossa medida? É o, segundo historiadores diz, que dá em torno de 350 mil hectares. Tá, isso aqui hoje tem 50 mil aproximadamente. Aí a demarcação é de 47 mil. A demarcação que começou o processo nos anos 2000? 2000, isso. Essa nova que nós pedimos, não mais a demarcação antiga, que tem, apesar de ter toda a documentação, toda a coisa, mas nós pedimos uma demarcação tradicional, aquela que a gente vive tradicionalmente nos últimos 520 anos. Apesar que tanto nós como os Pataxó poderíamos juntos pedir a reativação da demarcação de 1926, que foi uma demarcação feita e concluída em 1933, ela foi fechada. Então, só que... Tem cidade pelo meio, né? Não, naquela época, apesar que a cidade de Itabuna não estava dentro da demarcação, e outros eles decretaram que nós, Tupinambá, pelo nosso modo de vida, nós era comunista. Quem decretou? Os jornais da região,
junto com os políticos da região. Isso quando? Agora? Isso em 1926 a 38. Então, o presidente na época, Getúlio Vargas, soltou os integralistas para cá. Então foi 12 anos de confronto com os integralistas aqui dentro. E acabou com eles não aceitando o modo de vida Tupinambá. E também Tupinambá não aceitou o modo que eles queriam impor a nós. Então, os Tupinambá continuou dentro do território. Isso era seu avô? Meus bisavós, né? Meu bisavô, meu avô. E aí, o nosso principal líder, que era chamado Caboclo Marcelino, como eles não conseguiram vencer nós dentro da floresta na guerra, na batalha. E foi guerra mesmo? Guerra mesmo. Aqui era a ocupação militar dos integralistas, o pior grupo paramilitar que existiu, que agora está querendo voltar tudo, né? Então, eles não conseguiram nos derrotar dentro da floresta, então trouxeram doenças. Na época, trouxeram alguns cadáveres doentes do Rio de Janeiro, com a doença que o pessoal denominava paludismo. Paludismo. E colocaram os cadáveres doentes que veio no navio do Rio de Janeiro e soltaram dentro do nosso rio Una aqui, ó. Então infectou todos os rios aqui e os relatos dos parentes que a mortalidade foi tão alta que até os macacos da floresta tremia, caía mortos, os animais morreram e a maioria dos indígenas. Aí, depois da mortalidade alta, o governo chamou para um acordo, só fazia o tratamento das doenças, para não exterminar todo mundo, se os líderes indígenas se entregassem. Porque eram todos comunistas e precisava ser julgado. Então, Marcelino se entregou e outros. Isso está na história. Escrito, registrado, e aí foi levado para o Rio de Janeiro, o qual até hoje o governo brasileiro nunca apresentou. O corpo nem o que fizeram com eles, né? E no nosso caso, nós não aceitamos ir para nenhum outro aldeamento, nós somos filhos daqui, então nosso povo bateu o pé. Aí eles trouxeram 2 cidadãos, que eu acredito que seja de São Paulo, para cá, chamado Paulo Badaró e Vitório Badaró, para redistribuir nossa terra. Então o comandante do município de Una, Dr. Almeida... Era o intendente. Era superintendente, e cuidava, era o responsável pelas terras do município de Una, Canasvieira e Ilhéus. Era para distribuir, o famoso delegado de terra, né, mais ou menos aqui. Então ele buscou esses agrimensores, que eram os 2 únicos que veio para a região, Vitório e Paulo Badaró, e mandou redistribuir as nossas terras, e qual botou nos jornais da época, publicando para as pessoas de outro estado virem ocupar uma terra boa, fértil, porque aqui só existia alguns índios, mas isso aqui eles daria jeito, né? Só que não contava com a resistência. Mesmo fragilizado, nossas famílias resistimos, então eles pegaram, para acalmar todo mundo, deram ITR e deixaram nós nas terras que cada um vê. Então nós é uma terra
100% tradicional, porque apesar de nós nunca sair, guerreou, ter demarcação feita, desfeita, e nós aqui... Essa demarcação de 26, vocês têm documento e tudo? Tem, inclusive a terra Pataxó Ranhanhan foi demarcada com esse negócio, porque depois eles dão baixa na etnia Tupinambá, porque a violência contra nós Tupinambá é tão grande que, para não enfrentar nós, como os outros índios todos aceitou as demandas do Estado brasileiro e nós não aceitou, então eles falaram que nós era comunista e tinha que dado como extinta a etnia nossa, porque fica mais fácil matar. Como não conseguiram nem exterminar, nem fazer nada, meus avós, junto com os outros indígenas, exigiu a permanência dentro do território, não sair, aí eles foram obrigados a dar ITR nas áreas de terra que a gente vivíamos. Então, daqui até a praia, cerca de 650 famílias de índio permaneceu. Espalhado no território todo, nesse que a gente reivindicamos hoje. E as outras áreas, eles deram para eles mesmos. Ou seja... Quem era a família dominante aqui, né? Que tomaram posse da terra de vocês depois disso? Não teve, porque nós nunca permitimos. Ou seja, Paulo Badaró, que era agrimensor que mediu muitas terras, depois ele pegou as terras, mas ninguém pôde vir ocupar, ele deixou os próprios índios dentro. Então eles ficaram com documento de terra e os moradores sempre foram sendo os mesmos índios. Nunca conseguiram... Não, essa é uma das tragédias que vem para nós Tupinambá, porque o Estado brasileiro não admite os Tupinambá. Então, eles criaram os títulos de terra com as pessoas dentro das terras. Depois não tinha como tirar as terras. Aí, então, o doutor Almeida fez o seguinte, quando eles viram que não conseguia fazer isso, somou com o SPI, Serviço de Proteção ao Índio, ele se aliou ao SPI, ele tinha 180 homens a serviço dele para atacar e começou a capturar famílias inteiras e levar para o Aldeia de Santa Rosa, que é para o Brasil, lá, ou levava para a terra dos índios, que é Monte Pascoal. Só que aí é perto, batia lá os índios de volta. Então não teve como controlar do mesmo jeito, porque inclusive o Almeida, o que é muito cruel, ele era casado com a alemã. E pegou as áreas nossas daqui para baixo, vendeu tudo para os alemães. E queria entregar aos alemães, mas não pôde entregar. Aí veio a Segunda Guerra Mundial. Ele estava enrolado com os alemães. Então, ele, para não ser preso, fez um acordo com o Estado brasileiro, que ele custeava várias coisas e garantiu o sul da Bahia, aqui nessas regiões nossas. Da forma, então, pegou, não fez a colônia alemã, pegou parte do nosso território aqui no fundo e criou uma colônia japonesa. E deixou o grupo japonês, que qual vive até hoje. A chamada colônia de Una. Aqui perto. Perto, né? A colônia de Una, que era dentro do nosso território antigo, nosso território tradicional. Então, ele, enquanto trazia japonês para criar uma colônia, capturava nós e mandava para cá, ia a cidade de Ilhéus, na Segunda Guerra Mundial, 1945, naquele período, queria não que os filhos dos fazendeiros aqui fossem alistrados para levar para a guerra. Então, exigiram em Ilhéus que os caboclos de Olivença que tinham que servir a guerra, não era eles. É muito maluco. E foi? Foi, muitos nossos foi levado. Não era a força, o juiz de Ilhéus saiu capturando um índio aqui dentro para mandar. Então, quando é para morrer, nós somos índios, os caboclos de Olivença. Quando é para ter direito, aí não é nada. Aí todo mundo é falso, todo mundo é isso. Então, Almeida não conseguiu, de fato, vender nem ocupar totalmente. Porque todas as pessoas que ele distribuiu terra, a maioria era tudo estrangeira.
E houve dificuldade do governo brasileiro aceitar essa arma de estrangeiro com essa quantidade de terra aqui dentro. Então, permaneceu os índios e aí foram pessoas grilando, vendendo, atacando, e aí muita gente foragida de outro lugar veio entrar para cá, mas sempre mais dos anos 50 para cá, que aí veio mesmo assim com a maioria esmagadora de índios vivendo e assumindo toda a terra. Sempre foi assim. Hoje, qual é o tamanho do território? O estudado e determinado hoje pelo Globo Familiar deu 84 mil, nós tínhamos direito de 84 mil hectares. Porém, mais uma vez, a FUNAI, junto com o governo na época, disse, olha, como a região tem uma demanda territorial muito grande, então, em vez de vocês pegar toda essa parte histórica que a família de vocês tem amplo conhecimento e consegue, de fato, garantir, nós vamos, em uma parte, eles criaram a reserva biológica de Una numa parte do território nosso, na outra parte criaram a reserva Serra da Lontra, que é aqui do outro lado. Aí a gente falou, olha, tem uma coisa aqui que para nós é interessante, porque a gente não quer um território, como as áreas que estão ficando basicamente fora estão sendo protegidas. Então isso vai atender a demanda espiritual nossa, que a gente quer não ter a devastação que continua, não ter a mortalidade dos animais que continua. Então todos os Tupinambá fechou o acordo com o governo que aceitou a redução do território de 84 mil para 47.750 hectares, que em troca de não ter disputa judicial, não ter briga. Que ano foi isso? Isso foi em 2008, né, Sérgio? Governo Fernando Henrique. Não, Lula. 2008 já era... Era Lula. As demandas foi toda no governo fechado. Lula. Então, só que já viu o branco respeitar acordo? Respeitar o que... Tudo que eles fazem, até a lei que eles fazem, só vale se ele estiver vencendo. Mas se o outro usar a lei dele e vencer, ele, vixe, eu errei aqui, que tem de desfazer essa, fazer outra. Porque eles não admitem criar lei que outro ganha não ser aquele que fez a própria lei. E em 2008 foi fechado isso? Foi fechado para valer em 2007, né? E então, aliás, na época, não sei se é 2007, Marina Silva era a ministra do meio ambiente. Isso. Foi a ponto que foi Marina Silva que publicou o decreto da criação da reserva da Serra da Lontra. Foi Marina Silva que implementou algumas questões, né? Então a FUNAI com eles tratou disso, não. Então conversaram, a reunião foi aqui de frente, aquele espaço ali com nós, que nós da Serra do Pé, nós não abria a mão, nós falamos, não, é melhor nós proteger, porque nós sabemos que o governo não protege nada, mas os parentes de Olivença, os caciques, não, vamos concordar, porque, né, porque estão dizendo que entrega essa sem confusão, sem medo de rapaz, nunca entregaram nada a Tupinambá sem guerra. Então, tanto faz as 84 mil ou 10 hectares, a guerra vai ser a mesma, a violência vai ser a mesma. Mas, infelizmente, meus parentes da praia foi convencido que eles teriam toda aquela orla sem conflito. Que foi onde tentaram fazer agora há pouco. O hotel. O hotel Vila Galé. Vila Galé, mas tem vários outros já instalados. E o hotel foi há pouco, né? Foi agora, foi no ano passado, não foi? Isso, mas fora disso, a Votorantim está querendo montar um grande porto seco dentro da área, lá embaixo. Os conflitos não param lá na praia, em cima do território. Então, como o senhor está vendo, ou você, o branco não cumpre nada que ele fala. Mas em 2008 foi fechado isso então? E aí a determinação, o relatório em 2009, após todo esse acordo, em 2009 foi publicado o relatório circunstanciado da nossa terra, até aí foi cumprido. Né? Publicaram o relatório circunstanciado. Como a gente sabe que como é impossível, não tem uma terra mais tradicional no país de que essa. Então, todas as contestações dos fazendeiros foi vencida, nós vencemos todas. No STJ? Não, nós vencemos primeiro nas leis legais embaixo, na FUNAI, no Ministério da Justiça, em todos os setores. Mas como
é o único governo, apesar que a lei está lá, o artigo 1775 diz que é o direito do contraditório. Você perdeu o contraditório, pronto. Só que a nossa já passou 10 vezes pelo contraditório, nós vencemos as 10 vezes e continua indo para o Ministério da Justiça e voltando para a FUNAI. Aí os fazendeiros não se deu por sossegado, depois de nós ter vencido umas 10 vezes num contraditório. E aí em 2016, 2016. Aí em 2016, em 2015, eles ingressaram ação no STJ, pedindo a extinção da demarcação territorial, alegando que nós não atendíamos o marco temporal, não atendíamos uma ruma de demanda e que nós era falso índio. Então, nós fomos para lá e vencemos de 10-0. No STJ? No STJ. 10-0? 10-0. Vencemos marco temporal, vencemos tudo. Por quê? Marco temporal, explica o que é o marco temporal. É uma aberração da natureza, criado por quem quer roubar direito alheio. Traduzindo no português deles. Mas como é que eles roubam? Por quê? Veja bem. O que é o marco temporal? Você não pode ter... Porque as pessoas não sabem o que é o marco temporal. A invenção do marco temporal se deu a partir do julgamento da Raposa Serra do Sol. Lá em cima. Com um ministro que criou uma vaidade na mente dele, que tinha que barrar os direitos indígenas, que ele considera muito avançado dentro da Constituição. Então, para criar uma regra, um limite, para que as etnias brasileiras não pudessem mais reivindicar. Ou seja, porque todos sabem, de 1.200 etnias ou mais que tinha nesse país, não estão todas extintas. Só a Bahia tinha mais de 200 etnias. Até agora, só 23 etnias reivindicou terra na Bahia. Sendo que só o sul da Bahia tinha mais de 75 etnias. Só no sul da Bahia, só 3 etnias reivindicou espaço até agora. Agora que está surgindo, não, sempre existiu ali, mais calado, mas os Bainã, os Camacã, os Quiri-Sapuiá, vários outros estão aí e estão dizendo, olha, nós está vivo, então eles com medo desse daí, eles vão criar uma barreira. Aí fazer o quê? Criar o marco temporal. O marco temporal é o limite que você poderia estar para poder reivindicar. Depois disso você não pode reivindicar mais nada. Então a Constituição de 88. Mas para esse ser o marco temporal, nós não podíamos existir aqui antes de 1500. Porque só pode criar marco temporal para quem chegou no período que você sabe e você cria o marco a partir dali. Como é que uma lei viola, como se eu tivesse dizendo, olha, vamos criar um marco, marco temporal, você não nasceu há 50 anos atrás, você nasceu a partir de hoje. E sua vida vai contar a partir de hoje. Sim, como é que vai contar, criar um marco temporal no Brasil, aonde um índio, desde que a coroa portuguesa chegou aqui, que instalou a Igreja Católica, não pôde mais registrar um filho com o nome de seu povo, na língua de seu povo, aonde quem mais foi atingido foi o Nordeste, aonde quando a Índia chegava lá com o filho, o padre exigia que tinha que batizar e dizia, meu filho chama Capuã. Não, isso é nome de demônio. Não. Qual é a pessoa não índia que você conhece? Seu José. Então, seu filho vai chamar José. Bom, o sobrenome Ferreira Santo ou Ferreira Silva, escolhe aí. Aqui foi assim. O Nordeste foi assim. Porque ninguém ia para cartório. Era a Igreja Católica que dava, chamado batistério. Você tinha que provar que era batizado. O que vocês estão reivindicando, na verdade, é o direito de uma terra que sempre foi de vocês. Exatamente, de existir em um lugar do nosso modo, do nosso jeito de ser, sem interferência, o qual não viola direito de ninguém. Porque há umas berrações com essa do marco temporal, porque eles criam o marco temporal lá, mas o governo da Bahia também criou uma aberração semelhante. Qual foi? Ele votou na Assembleia Legislativa da Bahia que as comunidades tradicionais de fundo de pasto, ribeirinho, pescador, marisqueiro, tinha
4 anos para tudo ir para Salvador se identificar até 2018. Depois de 2018 em diante, não existia mais pescador, marisqueiro, nós lá no estado da Bahia. Isso foi a Assembleia? Quem votou? Quando? Já votou embaixo em 2014 e já venceu para 2015. Depois de 2018. Depois de 2018, coitadinho dos pescadores, marisqueiros, não são mais. Na Bahia não existe. Só aquele que se registrou antes. Porque também estão por aqui pela região, né? Que também é pescador e marisqueiro. Não, mas observe como é que alguém está a 1000 quilômetros de Salvador, E vai para lá. que não sabe o que é votar na Assembleia Legislativa, não sabe nem quem é o prefeito da cidade perto, vai saber que lei é essa para ir lá se inscrever. Me diga. Agora, se o governo saísse, catalogasse todos, visitasse, soltasse o censo, o IBGE, INE, todo. Por quê? Como é que surge essas comunidades tradicionais, pescador, marisqueiro, ou até mesmo um grupo de índio fala, não, eu estou aqui. Quando está acontecendo o que está acontecendo no oeste da Bahia, que veio o Matopiba, pega toda aquela região e diz, não, aqui é nosso. Aí quando chega lá se depara com um grupo de seres humanos que vive ali há centenas de anos, achando que ele é uma pessoa livre, vive. Aí o cara chega e diz, não, sou dono, vai embora. Aí ele disse, não posso, eu não sou em lugar nenhum, eu sou daqui. Aí é que ele corre até alguém e conta a história dele. E quando ele conta a história dele, a pessoa diz, poxa, você é um grupo de índios. Então nós sabemos, todo mundo sabe. Não precisa ninguém está mentindo, ninguém está forjando, só surge porque está sendo atacado. O marisqueiro, o pescador ali, só reclama quando os caras vêm com aquele arrastão e começa a levar tudo e começa a passar fome. Aí ele começa a procurar alguma pessoa, estou morrendo, porque aquele barco grande lá, ó, passa, quebra tudo e aqui não sobra nada. Olha, fulano jogou óleo ali e eu fiquei com fome. Aí quem vai procurar alguém, começa a conversar e alguém tem a ideia e leva mais para frente. Mas geralmente essas pessoas não têm como se defender, não têm como se identificar. Sim, como é que alguém vai dizer que o marco temporal atinge Tupinambá? Se nós estamos aqui, nós podemos contar como foi em 1500, como foi em 6 meses depois, 1501, 1502, 1503, nós podemos provar em 1565, como nós destrói tudo ali em Ilhéus, todos os engenhos de açúcar. Sim, era quem? Não era nós? Tupinambá. Aí nós vai para a Guerra do Paraguai, faz a independência da Bahia, busca as histórias de quem foi que liderou a Guerra da Bahia da Independência, foi os caciques Tupinambá, que organizou tudo. Claro que eles botaram o nome deles, mas quando vai ver foi o grupo negro com indígena, que ganhou a independência da Bahia. Vai estudar a história de Canudo, quem foi os nordestinos, sertanejos que morreu dentro de Canudos. Majoritariamente, que ninguém quer dizer, foi os índios Caimbé, os índios Quiriri, as outras etnias que ali viviam no sertão. E Canudos era daquele, porque o modo de vida nosso é daquele jeito de trocas, de negócio, porque nós foi considerado exatamente comunista, porque chegaram aqui e ninguém tinha recurso individual, o recurso era coletivo, o trabalho era coletivo e partilhavam o dinheiro coletivamente. 2008, 2009 resolvido. E quando é que a Força Nacional veio bater aqui e por quê? Não, mas 2008, nós foi atacado aqui por 180 homens da Polícia Federal, 2 helicópteros tirando ponto .50 aqui. Aqui? Aqui, ó. Bomba o dia todo. Em nome de quem? Dizia que era pra me prender. Não tinha mandado de prisão, não tinha reintegração de posse, não tinha nada. Trouxeram rabecão, trouxeram tudo. Mas por que? De quem é que eu mandava essa ação? Bom, muito grave. Primeiro, eles tinham a reintegração de posse. Foi suspensa no STF. STF não, é o Tribunal Regional da Primeira Região. É difícil falar essa ruim de sigla disso. Então, suspendeu. 2 dias depois de suspenso, eles invadem a aldeia. 80 homens, né? Sem mandato, sem reintegração de posse. E aqui não é retomada. Aqui, essa região aqui, nós vivemos a vida toda. Nós tem aquele terrezinho antigo. Que por isso que nós vencemos no STJ, que nós entregou o documento de 1800, 1700, 1920, 1930. Documento toda que a vez dizia, olha, esses índios vivem lá, toma, carimbavam um negócio e dava pra nós. Então, nós conseguimos, os parentes guardou muita coisa, então nós pôde mandar. Outra coisa, os cemitérios antigos, nós temos todo catalogado
dos tempos que vem. Então, atacaram. Claro que nós, Tupinambá, somos Tupinambá, não é à toa. Como é que foi a coisa? Não, eles entraram, mas na casa de Tupinambá, se você entra convidado, você vai encontrar uma mesa farta de comida, você vai encontrar muitas coisas boas, alegria, todo mundo falando piada, brincando, sorrindo. Mas se você entra na casa de Tupinambá sem ser convidado, então você recebe o mesmo tratamento do que da sua agressão. E qual foi o tratamento? Nós fechamos as portas para eles não sair. E como é que fechava a porta? Nós derrubou o pau nas estradas, tudo para eles não ir embora, porque eles queriam morar mais nós. Aí eles se apavoraram. Fecharam as estradas com árvores. É. Quantos vocês são, se você for contar? É um bocado. Índio se multiplica, que é uma beleza. Eu posso dizer que por ano nós nascemos mais de 50 crianças, né? Então só aqui nessa aldeia. Então a gente, calculando a aldeia toda, índio se multiplica, que é uma beleza. Nós temos bastante, tem mais de 1000 índios aqui, né? Aqui, né? Só na Serra do Padeiro, né? Isso foi a primeira, teve outras depois? Não, nós já vinha sendo atacado desde sempre, né? Aqui, a coisa aqui é tão grave que a Polícia Federal, ela fez com nós a coisa mais horrenda que pode fazer com qualquer ser humano no mundo. Quando os Estados Unidos criou a lei antiterror, a Polícia Federal aplicou no Brasil, fez um teste em cima de nós. Mas como? Foi nesse... Exato. Eles começaram a partir de 2005, começou uma parcela de ação. A partir de 2007, eles começaram a sitiar a comunidade. Impedir a comercialização de produtos. Primeiro eles sentaram com os fazendeiros. E primeiro foram atrás de ONGs, de FUNAI, para ver quem é que financiava a comunidade. Porque aí eles podiam cortar, que é assim que faz com o terrorismo, né? Corta o dinheiro, tranca o terror. Só que nós sempre foi autossuficiente, que a gente é... O que vocês comercializam basicamente? Vamos chegar lá. Então, como nós sempre foi autossuficiente, que nossos antepassados sempre criou, nós orientando que a gente não poderia depender de terceiros. Nós tínhamos que depender, nós podíamos até compartilhar, trocar, até aceitar, mas não ficar dependente. Então, como nós foi criado para não ser dependente, nós sempre teve a nossa autonomia financeira, econômica e alimentar. Então, quando eles viram que não era FUNAI, não era ninguém que sustentava a nossa luta, aí o que foi que eles fizeram? Mapearam os meses de plantios da comunidade e começaram a atacar. Só fazia ações nos meses que a gente estava plantando ou colhendo a nossa produção. Atacavam como? De que forma? Lotava de polícia, de todo lado. A Polícia Federal entrava aqui terrorizando de todos os lados. Então, quando não conseguiram nos vencer dessa forma, que nós criamos uma estratégia extra para sobreviver esse tipo de ataque, porque ia nos levar à pobreza absoluta, e eles começaram a colocar barreira, a Polícia Federal colocava barreira na entrada da cidade de Buerarema para que a gente não passasse com nossa produção para vender. Então, eles tentaram nos coagir de todas as formas. E o auge foi exatamente em 2008, quando eles finalizam com esse ataque brutal e eles descobriram que a gente não tinha medo de nada. Tanto faz. A gente vive sobre ataque há 520 anos. Essas agressões que Bolsonaro faz aí, vamos ver que não teve. Essa é a cara da sociedade brasileira do que pensa do índio. Então, nós não ofende nada a nós, que nós não pede nada a eles, não depende deles para viver. Agora, uma coisa que nós não podemos admitir, eles tirar a nossa autonomia, que é nosso território. Aonde não é só para se alimentar, é aonde os nossos encantados nos dá força, sabedoria para continuar vivendo e continuar saudável e mentalmente bem nessa terra de doido, né? Porque eles violam tantas pessoas que as pessoas enlouquecem nessa terra de doido. Mas nós, Tupinambá, não admite isso. Eles ampliou os ataques, chegou em 2010, chegou ao auge deles decretar prisão para a família inteira. Onde eu fui capturado naquela casa ali, lá de baixo, 2h pouca da manhã, fui levado... Qual é a acusação?
Era muito. Eles criaram tanta que você vai entender a maluquice que é. Depois prenderam meu irmão, depois levaram o Dedê. Aí, depois prenderam ela, acusada de sequestrar um caminhão, sendo que na época ela tava de criancinha nova, tinha acabado de ter filho e não sabia dirigir. Roubar um caminhão, sequestrar um caminhão é complicadíssimo, né? Com a menina. E eles, além desse arcabouço todo que colocou, mandou prisão para todo mundo, inclusive o meu irmão que tinha morrido há mais de 30 anos, estava com ordem de prisão também. Qual irmão? O Rosenildo. Estava com ordem de prisão também. Aí o advogado nosso foi lá no juiz e falou: seu juiz, como foi que o senhor decretou a prisão da família inteira? Ele: não, fui no cartório aqui embaixo, puxei todo mundo que era Ferreira da Silva, decretei prisão. Pronto, simples assim. É todo mundo da minha família, então... Inclusive o morto. Inclusive o morto. Entendeu? Aí, e qual é a acusação? Não, nós pegamos todas as notícias de jornais, juntamos aqui, e é claro, eles são tudo bandidos, nós temos que ser presos. Olha o que os jornais dizem. O sul da Bahia e o Brasil sempre foi assim. Cria matérias de jornais para tirar os direitos de pessoas. Publica matérias mentirosas, horrendas sobre o ser humano. Cria, que agora deram um nome bonitinho, fake news. Mentira é mentira. E pronto. E sempre fizeram mentira para esconder o roubo, tragédia de algum e condenar pessoas inocentes. E tirar o direito, roubar aqueles que não conseguem chegar numas autoridades mais sérias, né? Porque o problema do nosso país é que a maioria das autoridades são bandidas. E faz parte do arcabouço da nossa e ajuda a fazer as matérias jornalísticas destruindo uma localidade para assumir, num futuro enriquecer. Tomar terra. Exatamente. E matar pessoas e inocentar. Falando em matar, eu ouço dizer que sua cabeça tá prêmio. Toda hora aparece alguém dizendo alguma coisa, mas até hoje ela tá no lugar. Tá custando quanto agora, Pedro? Rapaz, essa semana... Eu vi falar em 60 mil. Essa semana meu primo tá em São José, que sentou um cara lá, que diz ele que é pistoleiro e mandou eu tomar cuidado, que ofereceram 100 mil pra ele. Bom, eu digo, tá bom, fazer o quê? Mas continua aqui, né? Não tem índio, tem formação de quadrilha, né? Porque são grupos familiares, então... Todos são bandidos, tá querendo apenas empobrecer o país, o racismo disfarçado, né? O preconceito, aí cria esse negócio de esbulho processório, uma série de coisas que não se aplica dentro da Constituição brasileira, né? A nós, indígenas. Aí foi derrubada, quando era para me sair, mas aí o delegado federal foi ao outro juiz estadual, o outro juiz decreta a mesma prisão. Aí eu sou preso, agora, passou esse tempo todo, agora a UNA me chama, que primeiro foi assim, entraram com um mandado de prisão em Ilhéus decretou, em 2010, em seguida foram para Itabuna decretou outro, aí depois foi derrubado tudo em Brasília, foram para Buerarema decretou outra prisão, agora, esses mesmos processos, há 20 dias atrás, eles entraram tudo em UNA, na outra comarca, pedindo minha prisão de novo. Os mesmos processos. As mesmas coisas. Os mesmos... Cerco judicial. E os advogados estão aí se virando, mais uma vez explicar aquilo que já explicou e já derrubou dezenas de vezes. Eu queria estar querendo até ir em Brasília, perguntar à Sexta Câmara, que a Sexta Câmara já mandou arquivar isso mais de 1000 vezes, e toda vez chega um juiz e desarquiva. Chega um advogado, pede a um juiz, desarquiva e a gente tem... que gastar advogado, fazer tudo de novo, ou seja, qualquer pessoa, a gente tenta empobrecer, sabe que não tem como nós da floresta acompanhar tanto processo judicial, porque o gasto é alto. Agora mesmo, esse governo proibiu a AGU de defender nós, que é a obrigatoriedade da AGU, ele diz que não é interesse da AGU mais defender, né, os povos indígenas, então a AGU já não acompanha mais os casos. Aí agora, se a gente quiser, tem que contratar advogado. Para nós, então, eles estão fazendo sempre primeiro, como tinha tinha ainda a AGU da FUNAI, para poder fazer a defesa, então eles dizem, bom, então, por isso estão escapando. Então agora eles não vão conseguir pagar advogado, nós condenamos a revelia e pronto. O que está acontecendo aí é isso. E Serra do Padeiro consegue falar. E as aldeias que não conseguem?
as que estão submissas, aos quilombos, aos ribeirinhos, aos sem terra. E nós estamos falando que isso aí é algo montado para todos aqueles que é dono de direito, sujeito de direito, mas é violado pelos ambiciosos, gananciosos desse país. Nós estamos falando de algo que não passa, não muda. Desde que começaram a plantar os engenhos de cana, mudou para café, mudou para cacau, mudou para não sei o quê. Essas pessoas querem tudo, morrem na pobreza e quer mais. A gravidade é tão grande da questão brasileira que nós em Salvador, em uma reunião, não foi, Célia, discutindo a questão ambiental, questionando por que dar 1 milhão de hectares de terra para Veracel plantar eucalipto, que isso era monstruoso para o bioma que vivemos, que é o bioma Mata Atlântica, não cabe a isso. Aí o cara abriu a boca para dizer, o problema do estado da Bahia ser pobre é essa Mata Atlântica. Aí nós falamos, rapaz, vocês desmataram 98% da Mata Atlântica e não enriqueceu. Só tem 2% no sul da Bahia e o estado é pobre por causa de 2%. Se 98% não enriqueceu vocês, é o que acontece com nós índios. Todas as pessoas violador de direitos, eles são simplórios. Eles simplificam tudo para dizer que é verdade o que ele está falando. Então, desde a campanha eleitoral, que o presidente da República fala que não é justo o índio com tanta terra. Aí ele junta, bota a sociedade brasileira contra os povos indígenas, coisa violada pela Constituição ele fazer isso. Mas pra quê? Se ninguém leva a sério a Constituição. Então ele faz. E aí ele começa assim, então as pessoas vão calar e aceitar que ele está dizendo é verdade? Totalmente mentira. Nós somos no Nordeste 10 estados, né? 9 estados. Não, mas enfim. Todas as terras indígenas reivindicadas no estado da Bahia e já demarcadas juntas, não chega a 500 mil hectares. Juntas. Então, todas as terras reivindicadas no estado da Bahia pelos índios e já demarcadas também, juntando todas, a Veracel tem o triplo de terra. E a Veracel ganhou. E a Veracel foi dada de graça, né? Sabe, todas as terras ali é dado para a Veracel. 800 mil hectares de terra é grilada pela Veracel. Para fazer eucalipto. Eucalipto. Expulsou famílias para plantar eucalipto, né? Mas aí o que é que eles fazem? Quando eu estou dizendo que o violador, ele não é violador por acaso. Porque ele é inteligente em manipular a sociedade. Principalmente uma sociedade que não quer questionar, uma sociedade que não quer pesquisar, uma sociedade que é altamente preconceituosa e quer manter seu preconceito em alta, alegando que o branco do olho azul é que é o lindo e os outros têm que morrer. Então a verdade que acontece é isso. Então diz, olha, entende? Sim, aí eles usam logo a terra em Yanomami. Sim, a realidade de Yanomami é no Amazonas, tem 9 milhões de hectares de terra. Parabéns, tem que ter mesmo. Eles são mais de 40 mil índios binacionais, 20 mil vivendo no Brasil, 20 mil na outra fronteira. Ó. Só pra gente retomar, de 2010 para cá, o que aconteceu mais? Aí, 2010 para cá, nós avançamos na luta, graças a Deus, com nossos encantados, enfrentamos, aí como o governo continua enrolando sem querer demarcar, a terra é nossa questão não era desentrosamento, que a terra já é demarcada, que ela é 100% nossa, sempre foi. Nós nunca abandonou, são 22 aldeias ocupadas pelos Tupinambá a vida toda, desde antes de Cabral, então não tinha porquê, nós mesmo desentrosamos, botamos todos para fora, os invasores. Que eram fazendeiros? Exatamente. A Força Nacional veio depois de 2008? Sim, em 2013, a Força Nacional veio, ficou aqui há muito tempo. Aí, como é o nome, criaram as bases militares. Então, eles queriam instalar 3 bases militares aqui. Então, nós não admitimos. Então, foi tirada. Aí, Jacques Wagner pediu a LGO, que é a Lei da Ordem, e aí mandou o Exército. Mas, enfim, também nós não tirou nós do lugar que nós... Porque, como é que vai mexer em um povo? Vai botar nós aonde? Eu quero ver qual historiador que vai achar de onde nós foi.
se não é daqui. E como é que tá agora? Então avançou. Nós avançamos, os fazendeiros, aí a FUNAI foi mandada avaliar, então a FUNAI avaliou já tá todo mundo avaliado já, os valores das fazendas já foi tudo feito. Falta só a FUNAI pagar aos fazendeiros, indenização, se tiver direito à indenização, o qual eu acho que eles não têm direito à indenização, primeiro, porque 90% da terra aqui continua sendo pública, porque quem tem terra é domínio direto, que a terra é pública, né? Então, nessa região, pouquíssimos falsificaram, como é o nome? Eles não têm de fato título de terra, eles falsificaram, compraram algum cartório para criar escritura, que não são legítimas. Mas, enfim, aqui na Serra nós sobrevivemos bem, mas em Olivença mataram de 2003 até 2018 mais de 100 índios. Ninguém nunca foi preso, nunca foi a julgamento, nunca foi a nada. Nunca foi investigado, nunca foi nada. A ponto de quando mataram o índio vindo de Buerarema para cá, e a esposa do índio foi até a Polícia Federal junto com a FUNAI para registrar, e na época que estava vivo o delegado Reis da Polícia Federal, e chegou lá, ele virou para a FUNAI e disse bem assim, FUNAI, pode ir no Ministério Público dar uma queixa, mas aqui eu não resisto. Morte de índio, não vou resistir. Então, eu sei que eu vou ser condenado, vou pagar uma cesta básica aí, mas eu prefiro de que resistar para me investigar assassinato de índio. Aí teve que ir no Ministério Público, para o Ministério Público registrar a queixa. O Ministério Público registrou, mas não funcionou. Aí nós apertou a Polícia Civil conseguiu encontrar todos os assassinos, localizou, chamou a FUNAI aqui, foi fulano, a moto foi recuperada ali, tudo foi recuperado, mas o juiz nem ninguém quer denunciar. E não posso fazer nada, eu sou polícia, eu mando, mas ninguém denuncia. Vou fazer o quê? É assim que funciona. Aí o pessoal quer que a gente dê queixa como? Que a gente vai lá. A polícia não funciona para nós. Pelo menos a nosso favor. Contra nós funciona perfeitamente. Contra. Mas a nosso favor é meio difícil. E como é que você acha? O que o Moro fez? Você tá falando e a gente mudou de agora, esses dias agora. Ele voltou o processo todo para trás. Isso, mas aí nós vencemos, trocou de presidente, né, de Dilma. Dilma ia legalizar a terra, já estava tudo pronto, aí alguém lá proibiu, porque disse que ia dar o impeachment dela, proibiram, travaram ela toda, então a terra já podia estar resolvida. Aí entrou Michel Temer, o qual foi quando julgou no STJ. Vocês ganharam 10-0. Nós ganhamos 10-0, foi mandado para o ministro assinar, e o ministro... A demarcação. E o ministro não assinou. Aí estava aquele que virou ministro do STF, Alexandre de Moraes. Eu tive reunião com o Alexandre de Moraes, junto com os outros caciques. Alexandre de Moraes falou, não, se a terra está tudo ok, se o STJ já julgou, está tudo ok. Como eu sou ministro, eu vou só dar uma verificada e assino. 2 semanas depois ele virou ministro do Supremo. Aí veio outro disse, eu entrei agora, não vou assinar. Aí o STJ mandou um correio eletrônico, uma ordem na paz, não tem nada, publique-se a terra, julgada, nós vamos liberada para avançar a demarcação. Eles não fizeram, mandaram para a FUNAI, aí avaliou de novo, voltou para cá, aí de novo o STJ mandou outro documento mandando que eles cumprissem a ordem. Não cumpriram, aí terminou o mandato de Temer, veio de Bolsonaro, ficou nessa... Quando é agora Moro, um ex-juiz, ministro da Justiça, que tem que cumprir uma ordem judicial julgada, vencida por nós, por 10-0, não. Devolve, e devolve da pior forma, mandando analisar todos os pontos, mandando estudar então a terra. A proposta que hoje está votada aí é a proposta que aconteceu em 1926. Nós temos um presidente da República que assume o país dizendo que ele vem de Deus e os comunistas do demônio. Então tem que banir o comunismo, o socialismo, não sei o quê. Bandeira que nós vimos no passado para massacrar os pobres, os oprimidos desse país. Pelo que aconteceu agora no final do ano, quando Sérgio Moro, um ministro da Justiça que era juiz,
que ele condenava e fazia cumprir-se a lei que ele julgava, ele viola o julgamento do STJ. Ou seja, nós vencemos em todas as instâncias, vence no STJ 10-0 a decisão de continuar a demarcação Tupinambá, pois nada impedia, e ele viola aquilo que ele sempre defendeu, que é cumprir-se a lei. Vou citar o nome, que eu não gosto de citar nome de adversário, mas vou citar o nome porque o Abiel se titulou, até xingou o repórter da Folha de São Paulo que publicou a nossa matéria, e aí ele vem, provoca uma reunião em Ilhéus, na maçonaria, com um bocado de gente, e lá declama muitas informações graves, e aí entra. O importante foi uma reunião que teve depois dessa, particular, com 15 membros. E nessa reunião foi determinado que Moro, e aí eu gostaria que a Assembleia marcasse uma reunião com o ministro para ele explicar, porque aí está usando o nome de um ministro que tem que cumprir a Constituição, não violá-la. Que ele disse que eles tinham que provocar uma destabilidade, ele devolveria a terras indígenas para a FUNAI, e em troca eles tinham que se reunir, provocar uma estabilidade na região, para que a partir daí ele tivesse a legitimidade de criar uma espécie de LGO na região, mandando 2.000 policiais, tá falado lá em todo o campo, para que a partir daí a FUNAI cancelasse a demarcação do Tupinambá e já entrava com 2.000 homens varrendo o território. E para que isso pudesse acontecer, teria que matar o cacique Babau, pois ele é muito perturbado. Toda vez que eles organizam uma coisa, ele liga para a autoridade e impede eles cumprir. Então, prioridade máxima seria matar o cacique Babau e reocupar. Nós não viemos aqui para pedir arrego. Viemos à Assembleia Legislativa para dar recados ao Estado brasileiro. Eu sou um cacique da nação Tupinambá. Não tenho que me rebaixar diante de presidente estrangeiro ou ministro estrangeiro. A Serra do Padeiro, território de Olivença, da Praia às Serras, sempre foi nosso, dominado tradicionalmente, ocupado tradicionalmente por nós. Nunca foi de outro. E nós não abrimos mão do nosso território por nada. Pode o Estado negar, mas nós temos força para guerrear e mantê-lo. Primeiro, é um escárnio não só mas é com a Constituição brasileira. Eles nem estão aí. Tem o artigo 231 da Constituição, o artigo 1775, aquela lei criada do contraditório, que descreve. Todas elas nós vencemos. Nós vencemos tantas vezes, mas levar, que é bom, não leva. Não leva, porque eles não admitem o resultado. Então voltou tudo para estaca zero. Exatamente. Agora, você imagina o que vai acontecer no governo Bolsonaro? É o que vai acontecer nesse governo. O que eles estão colocando é a morte de centenas de pais de famílias, pobres, baixa renda, que eles não admitem na sociedade, para impor a sociedade pura, que ele fala que a maioria que eles falam é uma maioria estranha, que é a maioria deles, não é a maioria dos brasileiros, é a maioria deles. E quem é eles? Os evangélicos, os maçons, as pessoas da oligarquia vinculada a eles, os militares, paramilitares, esse pessoal. O restante é para ser exterminado. Então, cabia ao Supremo Tribunal dar um chega para cá, dizer, o país tem ordem, por isso tem 3 poderes. E a Constituição não pode ser violada. Mas a partir de novembro desse ano eles vão ter maioria no Supremo. Ele pode ter maioria onde for. Não pode ter maioria. Como é que você... Pera, primeiro é o seguinte. Eu te pergunto. Um presidente, ele é eleito baseado numa Constituição para respeitar aquela Constituição ou para violá-la? Teoricamente, para respeitar. Teoricamente não, em qualquer planeta que existe... Se alguém é eleito por uma regra, aquela regra é para ele defender até o último e nunca violá-la, porque ele foi eleito naquela regra.
Mas não questionar. Eu não posso falar mal do meu país, por mais agressivo, por mais assassino que seja o meu povo, eu não posso dizer que os Estados Unidos, quando ele diz é mais bonito, e o Brasil é mais feio. Ele pode ser desgraçado, mas é meu país. Eu posso ser Tupinambá, ter sido assassinado desde a entrada dos portugueses até agora, mas é Ibipindorama, a terra das palmeiras, que depois foi transformada em Brasil. Aqui esse país tinha nome, e era Pindorama. Ibipindorama, terra das palmeiras, eram nossas terras, as terras dos tupis. E se eles vierem para cá? Nós vamos recebê-los. Aqui é a casa do Tupinambá, nós recebe todos. Se vir como convidado, vai comer, beber, bater papo, vamos contar história. Se vir invadir, nós vai fechar as estradas e ficar morando mais nós aqui até ficar o último vivo. Nós ou deles, porque é claro. Meu amigo, é o seguinte, nós é uma nação. Eles são outra nação. Eles têm uma cultura da Bíblia. Eu tenho uma cultura do Maracá e da floresta. Eles praticam a deles, eu pratico a minha. Eu vivo em minha casa, não estou indo pedir nada a ninguém. Não, só quero o quê? Deixe nós em paz. Nós não fazemos mal a ninguém, não questionamos nada a ninguém. Queremos que a Constituição brasileira seja cumprida. Quando nós plantamos o cacau aqui dentro da floresta, o cacau deu tão bom, foi isso que cresceu os olhos deles, que eles achavam que essa terra aqui não era boa para nada. Isso já tem muitos anos, né? Então, mas a gente sempre plantou uma variedade. Banana, tudo que a gente acha de fruta alimentar, a questão do índio é esse. Tudo que ele acha que ele pode se alimentar, ele planta. Anda, quando ele passa aqui, já está produzindo, ele passa, cata, come, vai. Não é para o comércio, mas depois, quando descobre qual hoje em dia, não, a gente tem que comercializar aquilo. Então nós trabalhamos com cacau, seringa, banana da prata, banana da terra, abacaxi. Nós temos mais diversas frutas que nós faz polpas de fruta. Nós trabalhamos com criação de gado, ovino. Nós trabalhamos com frangos. Nós estamos peixe, nós estamos tentando, uma abelha, nós de tudo. Uma última questão para mim. Como é que foi, como é que vocês enfrentaram a questão do hotel Vila Galé? Olha, o Vila Galé tem uma situação, quando a prefeitura de Una foi votar a lei, criou uma lei de incentivo de 20 anos para hotéis, um dos vereadores me falou, Babau, tá tendo uma coisa mexendo. Votou uma lei, mas como uma lei para o município todo, todos nós votou, porque a gente quer atrativo para o município. E aí nós ficamos sabendo que o vice-governador com o prefeito estava querendo colocar um hotel. Aí eu entrei em contato com Marcelo Chorrel, que é da OAB Rio de Janeiro, ele é do Conselho de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro, muito querido por nós, uma pessoa luta que eu ando no Brasil todo olhando os desmandos da questão de direitos humanos. E aí ele falou, Babau, eu conheço toda a demanda aí, então como a Vila Galé já é lá de Portugal, eu vou manter alguns advogados em Portugal atento. Eu e você vai olhando. Aí passou e a coisa quietou. Aí depois eu fui em Una, e cheguei lá e estava discutindo o hotel. Eu falei, rapaz, prefeito, como é que você vai discutir um hotel dentro da terra nossa? E aí ele, mas não sei o que. Eu falei, não, nós não vai admitir. Foi a partir daí, eu estava aqui, começamos a cobrar, começamos a se articular com um pouco a Marcelino. Liga pra mim, Marcelino Galo. Babau, o vice-governador quer conversar com você. E aí? Manda um carro? Eu falei, não, nós mesmo dá um jeito logo com o carro e nós vamos. Aí, nós chegou lá, foi que o vice-governador foi colocar a pau que queria. E aí nós falamos pra ele que não era possível, que aquela terra é uma terra tradicional e o local onde eles queriam botar o hotel era um local sensível ambientalmente, que ali é onde os tupinambá se alimentam comendo caranguejo e também ali é onde os peixes se reproduzem, que é a Barra do Una e a Barra do Maruim, e também ali é onde as tartarugas marinhas se desovam. E botei um aparato ambiental que não seria condivente, que seria em outro lugar. Mas aí eles reagiram, né? Querendo de qualquer forma. E aí se juntaram, mandaram para esse ministério que cuida do turismo. E o ministério que cuida do turismo mandou, o que Sérgio Moro fez agora, né? Que revisasse a terra Tupinambá. Que na verdade o Sérgio Moro está obedecendo o que? O Ministério. Então ele não deu pro perdido ainda.
Eu tô atento porque eu não confio muito. Mas o grupo parece que desistiu. Não, ele disse, mas mudou só de local. Ele desistiu do local. Por enquanto, eu não estou confiando não que na hora que Moro obedece o que o Ministério do Turismo mandou, que era para mandar devolver para a FUNAI revisar a questão dali, então nós já sabemos que eles não mudaram de ideia. Ninguém engana esse cacique Tupinambá porque nós somos regidos pelos encantados. E os encantados não vai permitir que alguém engane nós. Os parentes da Adjovença realmente estão convencidos que o hotel desistiu. Eu estou convencido que ele desistiu para a mídia e está costurando dentro do Brasil com os políticos para se manter no local. Entendeu? Cacique, comendador e mestre. Então, vamos aguardar os próximos capítulos. Estamos aí. Sejam de vitória e sorte, tá? Pois é, e nossa terra aqui é nossa. Não se preocupe, presidente passa, assim como passa o dia, passa a noite, depois volta. E aqueles que tem de morrer, vai morrer, e a que tiver de viver, vai viver. A terra de Tupinambá é nossa. Só tem um jeito de alguém violar esse paraíso. É matando todos os Tupinambá. E que assim não seja. Eu acho meio difícil de ser, né? Então... No dia 7 de maio, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão nacional de todos os processos e recursos judiciais sobre demarcação de áreas indígenas até o fim da pandemia da Covid-19. A decisão suspende os efeitos de um parecer da Advocacia Geral da União, editado em julho de 2017, que determina que indígenas têm direito à terra desde que a área pretendida estivesse ocupada na data da promulgação da Constituição Federal, em outubro de 1988. O julgamento desse entendimento, chamado de marco temporal, marcado para 27 de maio, foi suspenso e está sem data para ser retomado.